Graças a paz, meu irmão, minha irmã. Antes de passarmos para a transmissão do nosso culto online, eu preciso deixar aqui 2 recados muito importantes para vocês. O primeiro deles, lembrando, nós estamos realizando aqui na nossa igreja uma campanha de arrecadação, de doação de mantimentos, para que nós possamos abençoar vidas de pessoas que precisem desse auxílio nesses próximos dias. Inclusive, eu quero deixar aqui também registrado, você que conhecer alguém que precisa de alguma ajuda, ou até mesmo você que possa estar precisando de algum auxílio, não deixe de nos procurar. Todo sábado, das 2 até as 5 da tarde, nós estamos aqui na igreja, o Ministério de Ação Social está aqui para receber essas doações e nós estamos aí organizando para montar cestas básicas para doarmos. É muito importante, amados, nós como Igreja do Senhor, nos preocuparmos nesse tempo em abençoar vidas que precisam. Nós somos abençoados para abençoar. Então eu conto muito com o seu apoio, agradeço desde já aos irmãos e irmãs que já têm doado, as doações já têm chegado para a glória de Deus, e eu creio que o Senhor vai nos usar muito nesses dias. Então esse é o nosso primeiro aviso. O segundo, lembrando que no domingo, dia 26, próximo domingo agora, nosso culto será diferente. Ao invés da transmissão na página da nossa igreja, será transmitido o culto regional com a pregação do nosso bispo. E antes disso, a partir das 7 da manhã até as 7 da noite, nós teremos um tempo de torre de oração. Todas as igrejas da primeira região eclesiástica estarão abertas para um tempo de clamor. Serão feitas escalas de hora em hora para que irmãos e irmãs estejam no templo para orar pela situação do nosso país, pela situação da nossa cidade, nosso estado. Então já fique aí preparado, de 7 da manhã até as 7 da noite, nós montaremos aí essas escalas, de 3 em 3, 2 em 2, para não haver aglomerações, mas para que nós possamos também participar desse tempo. Irmãos e irmãs que são do grupo de risco, idosos, pessoas que têm algum tipo de enfermidade, fazem parte desse grupo de risco da Covid-19, você não virá para orar aqui no templo. Serão feitas escalas alternativas para que você possa orar em sua casa. Será 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 6 da tarde. Serão esses horários que vocês estarão orando em suas casas, nesse propósito. E às 7 da noite nós vamos encerrar, e 7h30 na página da primeira região você poderá acompanhar o culto do próximo domingo, lembrando, pregação do nosso bispo Paulo Rangel. Será uma bênção e eu quero contar com toda a igreja metodista em freguesia para esse tempo. Fique ligado no grupo no WhatsApp, nos avisos também na página da nossa igreja, no Instagram e no Facebook, e fique ligado aí em todos os avisos para que você não venha perder nada e que possamos estar juntos nesse propósito em nome de Jesus. Um culto abençoado para você e para a sua família. Deus abençoe e sintam-se abraçados em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher a sua casa nesse momento, venha encher a sua vida a partir desse momento em que iniciamos esse culto de louvor e adoração, aquele que vive e reina para todo sempre. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, para louvarmos a Ele, para recebermos da sua palavra, e eu quero convidar você a, junto com a sua família, nesse momento, abrir a sua Bíblia no Salmo 150, salmo conhecidíssimo das Sagradas Escrituras, um salmo que é um convite à adoração, é um convite a adorar com aquilo que temos, é um convite para adorarmos ao Senhor com aquilo que Ele nos deu, Ele nos permitiu ter, e a palavra aqui vai dando vários detalhes. Olha, louvem ao Senhor com isso, louvem ao Senhor com aquilo, e nós vamos ler aqui nas Sagradas Escrituras, e vamos debaixo dessa palavra, adorar ao Senhor com o nosso melhor. Quero convidar você a ler comigo Salmo 150, a palavra do Senhor declara a seguinte verdade:
Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-nos com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Esse salmo declara também os motivos da nossa adoração. Os motivos da nossa adoração, conforme diz aqui no versículo 2, louvemos a Ele pelos seus grandes feitos, e louvemos a Ele por aquilo que Ele é. Louve ao Senhor, amado, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor que Ele tem liberado sobre você. Louve também por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que perdoa pecados, Ele é aquele que resgata, Ele é aquele que dá uma segunda chance, Ele é aquele que escreve uma nova história. Nessa noite, nessa palavra, o Senhor tem para falar com você, meu irmão e minha irmã, que Ele é o Deus que escreve a minha história e a sua história. É Ele o soberano Deus, é Ele aquele que provê, é Ele aquele que dá a paz, é Ele que dá a alegria. Se nós estamos de pé, se nós estamos aqui, é porque Ele tem nos sustentado. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nesse momento orar, falar com o Senhor, se apresentar diante dEle. Diga: Senhor, estou diante de Ti, sou seu filho amado, sou sua filha amada, sou remido, sou lavado, sou perdoado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, sou liberto, sou salvo, sou amado por Deus. Se apresente diante dEle, comece a falar, comece a adorar, em nome de Jesus. Oh, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, como é bom estar na Tua presença, como é bom adorar, ó Pai, ao Senhor, como é bom oferecer louvores ao Teu nome. Nós nos apresentamos diante de Ti, com base, ó Pai, no que lemos nessa palavra revelada, para adorar ao Senhor, por esses motivos, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é. Adoramos com aquilo que temos em nossas mãos. Te apresento, Senhor, o baterista, te apresento, Senhor, o guitarrista, te apresento, Senhor, o vocal. Eu apresento ao Senhor, ó Pai, todo o povo que te adora nesse momento, que em nome de Jesus a adoração venha fluir como um rio na Tua presença, venha fluir de maneira poderosa, sem impedimento, em nome de Jesus. Entregamos a Ti esse tempo, oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como tenho dito semana após semana, não apenas assista esse momento, louve junto, adore junto, reúna sua casa, sua família, adore junto ao Senhor, ofereça a Ele o seu melhor louvor, em nome de Jesus. Eu quero estar neste lugar
onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua eu quero estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atrai, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo, Santo Espírito. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como a sua palavra nos ensina, Deus, em João 15, nós queremos, ó Deus,
sua direção, fazendo aquilo que agrada o seu coração. Deus, o nosso maior anseio, Pai, é estar na sua presença, é ouvir a sua voz, é estar sensível, ó Deus, para entender qual é o seu direcionamento no momento que estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, todos os dias, ó Pai, buscar o Senhor de uma forma muito intensa, Pai. Nós não queremos, ó Deus, simplesmente buscar o Senhor por buscar ou ter momentos na sua presença, Deus, simplesmente por ter, mas, Pai, que o nosso coração, que a nossa mente, ó Deus, que todo o nosso entendimento, tudo aquilo que nós temos, ó Pai, realmente esteja voltado para o Senhor. Nós queremos nos render, ó Pai, completamente. Nós não queremos, ó Pai, guardar, ó Pai, coisas das nossas vidas. Pai, que o Senhor possa nos visitar nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa esquadrinhar o nosso coração, sondar os nossos pensamentos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos entregar ao Senhor, ó Pai, de uma forma completa e sem reservas, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós convidamos o Senhor mais uma vez para estar aqui no nosso meio. Nós queremos nos render ao Senhor, ó Pai, de uma forma que nós nunca pensamos antes. Em nome de Jesus, Deus. Santo Espírito, declare isso. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor.
sou teu e tu és quero convidar você nesse momento a manter os seus olhos fechados. Se você estiver de olhos abertos, quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós acabamos de cantar aqui louvores sobre presença de Deus e sobre quebrantamento diante dEle. Eu não sei o que você está atravessando na sua vida. Essa daí é até uma frase bastante batida no nosso meio, mas de fato não sabemos o que cada um enfrenta no seu íntimo, no mais profundo do seu íntimo. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias de isolamento. Eu não sei qual tem sido a sua maior preocupação. Eu não sei qual tem sido o seu maior desafio nesses dias. Mas eu quero orar por você nesse momento. E eu quero, na palavra de Deus nessa noite, deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra revelada. O Senhor Deus é quem nos restaura, é quem nos alinha, é quem coloca as coisas no seu devido lugar. Mas para isso acontecer, em primeiro lugar, nós precisamos nos quebrantar diante dEle, nos colocar numa posição de rendição, de servos, e pedir: Senhor, faça em mim o seu querer, faça em mim a tua vontade, cumpra em mim os teus planos. Quero tomar aqui como exemplo, antes de orar, a vida desses irmãos que estão aqui na frente, pessoas que têm se posicionado diante de Deus, para que o querer dele venha a se realizar na vida deles. Que a vontade de Deus se realize em você. Feche seus olhos. Senhor, eu apresento agora a vida de cada pessoa que nos ouve, que nos assiste. Pai, apresento agora a vida de cada um dos teus filhos. Eu apresento diante de ti também, Senhor, a vida daqueles que estão afastados dos seus caminhos.
Talvez uma pessoa afastada, desviada, esteja nos assistindo agora. Talvez uma pessoa que ainda não recebeu Jesus em sua vida esteja nos assistindo agora. Pai, eu te peço, envia o teu Espírito Santo sobre a vida de todos nós. Faça a tua vontade, mova, transforme, toque em nós, como o oleiro toca no barro. Oh, aleluia! Como o oleiro toca no barro e da forma que lhe apraz. É o nosso pedido nessa noite. Toque em nós, Senhor, e molda-nos de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Eu me apresento diante de ti como pregador da tua palavra e te peço, Senhor, me usa por bondade e misericórdia do Senhor. Que a tua palavra ela venha encontrar lugar no coração de quem assiste. É a oração que eu te faço, Senhor, te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue falando ao teu coração. Eu quero convidar você que nos assiste, a abrir aí a sua Bíblia, Evangelho segundo nos relata João, capítulo 21. João 21, nós vamos ler o texto das Escrituras a partir do versículo 1 até o versículo 14. João capítulo 21, versículo 1 até o versículo 14. Eu compartilhava com alguns amigos, com alguns irmãos antes de vir aqui pregar essa palavra, do quanto essa palavra queimou no meu coração, o quanto essa palavra ardeu no meu coração para pregar. E eu digo uma coisa para vocês, faz tempo que eu não senti uma sensação tão diferente como essa para trazer essa palavra. O Senhor falou muito comigo. O Senhor sempre fala comigo através da ministração da palavra do Senhor, antes de transmitir para você. O Senhor, Ele fala primeiro aqui, só que dessa vez a palavra ela falou de uma maneira muito especial, de uma maneira muito diferente. Eu quero compartilhar com você um pouco do que a palavra revela aqui, que você possa receber em nome de Jesus. João capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, acompanhe conosco a leitura, diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós vamos também com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia com 153 grandes peixes.
E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. E Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Senhor, toma nas tuas mãos o coração do teu povo nesse momento. Tira, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que possa atrapalhar a receber a tua palavra, toda distração, todo empecilho venha ser lançado por terra. E eu te peço agora, Senhor, que a tua palavra ela venha ser pregada com poder, autoridade, em nome de Jesus, autoridade do alto. E, ó Pai, que ela venha chegar ao coração dos teus filhos de maneira poderosa, de maneira transformadora, Senhor. Prepara-nos, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, você que estiver de pé, e você que está aí já com o seu bloco de anotação, com o seu celular, o que você vai usar para anotar, anote o tema dessa mensagem: encontro restaurador. Encontro restaurador. Esse texto é um texto das Escrituras que certamente está na minha lista dos textos favoritos, do texto que fala muito ao meu coração sempre que eu leio. É impressionante os detalhes que tem nesse texto, que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, e do quanto Deus fala conosco por meio desse relato. Nós temos aqui algo muito interessante. Você que gosta de cinema, você que gosta de filmes, você pode perceber uma coisa: esse capítulo 21 do Evangelho de João, ele aparece aqui para nós parecido com uma cena pós-créditos. Sabe quando o filme acaba, sobe ali os créditos, quem produziu, quem escreveu, quem participou, e aí depois de passar todas aquelas letrinhas, tem uma última cena. Esse relato é algo mais ou menos assim, é um epílogo nesse livro. Porque se você perceber, o capítulo 20, ele é concluído, se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 30 e o versículo 31, uma explicação. Depois de relatar todas aquelas coisas, João destaca o objetivo daquele evangelho. É como se fosse ali uma conclusão de tudo que ele apresentou. E aí, depois de fazer essa conclusão, vem o epílogo, vem a última cena. A última cena que é impressionante. Um encontro restaurador. E antes de destacar aqui os pontos, eu quero falar ainda algumas coisas a respeito desse texto. Ele é um texto revelador. Ele é um texto revelador pelo seguinte: ele nos mostra algo que ainda havia no coração de um determinado discípulo. Olha, repare bem, o Senhor Jesus já havia aparecido em outras ocasiões. O texto nos declara aqui, no versículo 1, logo de cara, dizendo: olha, depois disso, Jesus manifestou-se outra vez. Ou seja, ele já tinha se manifestado antes. Ele já tinha aparecido para os discípulos antes. O versículo 14 ainda fecha essa informação mais uma vez, dizendo: olha, era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Mas é impressionante, Jesus mesmo após já ter aparecido ressurreto, ainda havia algo no íntimo de um discípulo que precisava ser tratado. Uma outra coisa que eu quero ainda destacar sobre esse texto, é que ele mostra para nós aqui uma realidade, que muitos de nós ainda vivemos hoje. Semana passada nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a morte e ressurreição do Rei dos Reis, a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aí você vê, depois daquela celebração, aquela alegria, participamos da mesa, ceamos juntos, uma mensagem que alegra o nosso coração. Mas mesmo após a Páscoa, ainda muitas pessoas não conseguem ser envolvidos com aquela alegria totalmente na sua vida. Parece que ainda há alguma outra coisa a ser tratada.
A mensagem ela é maravilhosa, a mensagem ela é recebida, a mensagem é abraçada, mas parece que, meu Deus, ainda tem alguma coisa, eu ainda preciso receber um toque do Senhor, tem alguma coisa, a culpa ainda toma conta do meu coração, eu ainda não consegui me libertar disso. Eu sei que Jesus morreu por amor a nós, eu sei que Ele perdoou os pecados, eu sei que Ele fez todas essas coisas maravilhosas, mas parece que é como se não fosse para mim aquilo. Muitas pessoas olham para aquilo e não conseguem se enxergar parte daquilo. Não foi para mim. Eu estou numa situação que só Deus sabe. Esse texto nos revela algumas coisas sobre isso, e eu quero já começar a destacar aqui nesses pontos para vocês. Você que está anotando, anote. Primeiro ponto dessa mensagem: planos rasgados. Planos rasgados. E aí eu quero ler com você o versículo 2. Versículo 2 diz assim: estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. E Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. É um cenário um pouco confuso, é um anticlímax do que aconteceu antes. Jesus apareceu vivo, alegria, festa, glória a Deus, Ele venceu a morte, mas aí de repente passa para o próximo cenário, um ambiente melancólico. É impressionante que nós podemos até sentir o clima, o ambiente desse texto. Quando lemos aqui, nós vemos que era a noite, então um breu, uma escuridão. Os discípulos estavam ali, a palavra nos fala que eram 7 discípulos, estavam ali reunidos, e de repente a primeira fala aparece, fala de Pedro: vou pescar. Uma fala seca, 2 palavras, mas 2 palavras que muito provavelmente foram ditas num desânimo, num abatimento, porque nós vemos ao longo desse texto que Pedro estava abatido. Nós vemos aqui que Pedro ainda tinha coisa, uma ferida na vida dele que precisava ser tratada, e ele declara isso: vou pescar. E aquela atitude de Pedro arrastou os outros discípulos, que disseram: vamos com você. Essa frase, ela fala muito. 2 palavrinhas que Pedro declara aqui. É um clima melancólico, que não parece fazer sentido com o que estava no contexto ali. Jesus já tinha aparecido, eles já tinham visto, e tendo aqui 7 discípulos na passagem, nós percebemos ainda uma coisa: mesmo havendo 7, a passagem nos dá um claro foco em um desses 7, por conta de tudo que aparece aqui, todo o cenário, tudo que acontece, o foco estava em Pedro. Pedro precisava ser tratado, Pedro estava abatido, e todas as imagens aqui remetem a ele. E talvez essa fala dele aqui, à primeira vista, ela pode parecer pouca coisa: vou pescar. Inclusive há uma discussão entre estudiosos da Bíblia que dizem que uns dizem que aquilo era uma frase corriqueira, porque Pedro era pescador, então ele foi fazer algo que ele já costumava fazer. Só que tem uma outra linha, e eu confesso, sou adepto dessa, de que na verdade essa frase revela esse abatimento de Pedro, porque Pedro havia deixado tudo para trás, e tem base para isso. Lucas capítulo 5, versículo 11, depois da pesca maravilhosa, chamado de o Evangelho de Lucas declara que Jesus, chamando Pedro para segui-lo, diz a palavra: Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Talvez à luz desse texto uma pessoa possa dizer: peraí, mas ele deixou lá, mas não significa que ele abandonou aquela carreira. Ele pode muito bem ter deixado o barco ali, ter deixado as redes ali e ido atrás de Jesus, e depois ele voltou e continuou a vida dele. Mas tem um outro texto, Mateus capítulo 19, versículo 27 até o versículo 30, que nos mostra
uma outra coisa. Jesus está falando com os discípulos e Pedro levanta e diz, eu quero até ler esse texto aqui para você, para não citar errado, Mateus capítulo 19, versículo 27 até o versículo 30. Olha só o que diz aqui. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, olha só o que Jesus fala, deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Repare bem aqui o que declara esse texto. Pedro não apenas deixou lá e depois voltou, ele abandonou aquilo. Pedro abandonou aquele propósito de vida que ele tinha antes para seguir um novo propósito. Quando Jesus chega para Pedro e diz: olha, você não será mais apenas pescador de peixes, você será agora pescador de vidas, de homens. Pedro deixa tudo para trás e segue Jesus. E aí no texto de Mateus 19, versículo 27, Pedro declara, enfatiza: e nós aqui, eu deixei tudo para trás para seguir o Senhor. Ou seja, essa frase de João 21, vou pescar, tem um significado enorme, tem um significado profundo. Pedro estava largando tudo que Jesus tinha chamado Pedro para fazer, para voltar aos projetos do passado, para voltar às agendas do passado. Pedro estava desesperado, era um grito de fracasso essa frase aqui. Essa frase é como se Pedro estivesse declarando: já era, acabou tudo, vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque eu estraguei tudo. O que aconteceu? Antes de Jesus morrer, o que Pedro faz? Nega 3 vezes. A palavra diz que antes ainda, quando estava com Jesus, Jesus estava falando da sua morte, Pedro declara para Jesus: se necessário for, eu morro com o Senhor. E aí Jesus declara para ele: você não vai fazer isso, muito pelo contrário, antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes. Pedro era intenso, e aí eu imagino naquela hora o que deve ter passado na cabeça de Pedro. Pedro achava que ia até o final, só que aí de repente passam-se os dias, Jesus vai preso, é julgado, e enquanto estava ali sendo humilhado, Pedro é perguntado 3 vezes: você estava com eles? Você é um deles? Você estava junto ali? E Pedro nas 3 vezes fala: eu não conheço esse homem, eu não sei, eu não estava, eu sou um deles. E quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta, e a palavra diz que Jesus olha para Pedro, e Pedro vai aos prantos. Pedro sai correndo daquele lugar, chorando copiosamente. Aí depois de tudo aquilo que aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou, aparece diante dos discípulos. Isso revela constrangimento de Pedro. É como se ele estivesse olhando: maravilha, ele está vivo, mas eu vacilei com ele, eu não sou digno de fazer parte disso tudo aqui. Há um constrangimento. Pedro volta a pescar. Talvez você que está nos assistindo, você sabe muito bem o propósito de Deus na sua vida. Você sabe muito bem o chamado de Deus na sua vida. Você sabe muito bem a vida com Deus que você é chamado a viver. Mas por conta de alguma frustração, talvez com você mesmo, você rasgou os planos, você rasgou os projetos eternos do Altíssimo na sua vida e voltou a pescar. Talvez você esteja hoje novamente pescando. Você tenha pego de volta as suas agendas do passado e dito: olha, eu vou voltar a viver essas agendas, porque eu fracassei, já era, eu sou um fracasso. Assim como Pedro, muitos hoje têm voltado a pescar. Só que esse aqui é um encontro restaurador. Deixa eu te contar um testemunho de vida. 2016 eu termino a faculdade de teologia, casamento marcado para janeiro de 2017.
Marquei o casamento 2 anos antes, 2014, eu e minha esposa fechamos tudo, 2015 ou 14, a gente fecha para casar em janeiro de 2017, para dar tempo de formar, receber a nomeação e seguir a nossa vida, porque costumava acontecer isso, a nomeação geralmente saía no final de dezembro, eu falei, não, vamos marcar para final de janeiro, se de repente atrasar alguma coisa dá tempo, mas para encurtar a história, eu me formei em dezembro de 2016, casamento marcado em janeiro, casamento chegando, nada de sair a nomeação, e eu casei sem nomeação, eu fui para a lua de mel sem nomeação, voltei da lua de mel sem nomeação, bateu o desespero. E aí eu lembro que eu voltei para Valença, fui procurar casa, passando uma série de situações na cabeça, uma série de cobranças de mim para mim mesmo. E aí chegando lá em Valença, alugamos uma casa, Natane foi para Valença, moramos ali numa casinha pequenininha juntos, a casa já alugada, e eu lembro que a frustração estava tomando conta do meu coração, eu estava me sentindo um fracasso, a palavra é essa mesmo. Estava me sentindo um fracasso, porque foram 4 anos de estudo, 1 ano de pré-teológico, tempos de caminhada, projetos, sonhos, uma série de coisas, amigos nomeados, imagina você, os seus amigos todos nomeados, tudo certinho, e você ficando para trás, a nomeação não tinha saído ainda, estava num período de troca de bispos, bispo Paulo Lockman estava saindo, chegando o bispo Paulo Rangel, e ainda nesse período o bispo Paulo Rangel ainda estava de férias, consegui ainda mandar um e-mail para ele, ele me respondeu, me deu atenção àquilo, trouxe uma paz ao meu coração, mas antes disso eu estava quebrado, e eu lembro que eu fui procurar o meu pai em Valença, falei, pai, me arruma um emprego lá onde você trabalha, eu vou trabalhar contigo. Amados, acontece o seguinte, eu já estava disposto a largar tudo, eu falei, eu vou, não é para mim, não é de Deus para a minha vida, eu estou aqui, a frustração tomou conta de uma tal maneira, eu cheguei para meu pai e falei, pai, me arruma um trabalho, eu vou largar isso aí, eu vou seguir outra carreira, vou fazer um curso. E eu lembro, amados, como se fosse hoje, meu pai talvez vai estar assistindo, não sei nem se ele vai se lembrar dessa conversa, meu pai virou para mim, olhou dentro do meu olho e falou assim, eu não vou arrumar trabalho para você, porque você vai ser nomeado, você é pastor. E aquela palavra naquele momento gerou uma série de emoções dentro do meu coração, eu falei, eu não sei o que eu penso. Passou alguns dias, recebo um telefonema, pastor da igreja de Valença me chama para conversar, eu fui para a igreja, dia seguinte, e aí ele me falou a respeito, o bispo tinha entrado em contato com ele, tinha uma possibilidade de nomeação em Realengo, e eu fui nomeado para lá e fui trabalhar, só que eu quase joguei tudo para o alto, eu já estava com um plano de fuga já totalmente preparado, eu já estava começando a rasgar os planos de Deus para a minha vida, mas o Senhor interviu, o Senhor abriu a porta, o Senhor honrou o chamado que Ele tinha feito na minha vida, e assim como Ele agiu na minha vida, eu quero dizer para você também, amados, o Senhor vai ao teu encontro nessa noite, onde essa palavra chegar nesse momento, é noite de restauração de propósitos, e aí eu quero avançar com você, para o segundo ponto dessa mensagem, falamos aqui sobre o ambiente melancólico, você já viu qual era o ambiente naquela noite, um breu, tudo escuro, Pedro frustrado, voltando a pescar, desesperança total. Segundo ponto, anote aí, restaurando a memória do chamado, restaurando a memória do chamado, melancolia no ar, frustração, tristeza, mas Jesus chega na praia. Quero ler com você, versículo 4, olha aí o que diz o versículo 4, ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele, e Jesus lhes perguntou, olha só essa pergunta aqui, presta atenção, a gente já vai voltar nela, filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Antes de falar dessa pesca, eu quero falar sobre algo que eu não consigo desconsiderar nesse texto. Essa pergunta de Jesus revela aos meus olhos aqui um certo senso de humor de Deus conosco.
Olha só a cena, eles estão lá pescando, Jesus chega na praia. E Jesus lá da praia pergunta: filhos, será que tem alguma coisa aí com vocês para comer? Amados, sejamos sinceros, será que Jesus não sabia o que tinha ou o que não tinha naquele barco? Sério mesmo? Jesus chega de longe, olha lá, imagina aí Jesus chegando lá na praia olhando, Pedro voltou a pescar, e Jesus olhando Pedro de volta lá, Jesus olhando lá da praia, mas Pedro tinha largado tudo, Pedro estava no caminho do propósito, Pedro tinha largado aquela agenda humana que eu já tinha falado para largar, e tinha abraçado a agenda do reino dos céus na vida dele. Agora olha lá, Pedro está pescando, Jesus está lá na praia olhando, Pedro está pescando, e aí de repente ele lança a pergunta: filhos, será que tem alguma coisa aí para comer? Quando nós forçamos algo que não deveríamos viver, Ele fala conosco, amados. Talvez o Senhor já tenha falado contigo. Você está lá pescando, você está fazendo algo que você sabe que não deveria fazer, e aí o Senhor fala, sopra no teu ouvido: isso não está dando certo, isso não vai te levar para lugar nenhum, tem algo aí para comer, está dando certo esse plano de fuga seu? Não está. Por que você está forçando nisso que não é mais para você? Por quê? E aí você está lá forçando, você sabe que não é aquilo mais, e aí Jesus está olhando lá da praia, nesse momento Jesus está olhando para você, amado, amada, e Ele está perguntando: tem comida aí? Está dando certo isso? Ele olhou para a teimosia de Pedro e lançou essa pergunta. Retroceder do propósito de Deus significa retroceder para os fracassos do passado. Pedro voltou a repetir os fracassos do passado dele. O que Jesus encontrou quando chamou Pedro? Diz a palavra que ele estava pregando, lá em Lucas capítulo 5. Jesus chega pregando para a multidão, ele entra no barco de Pedro e pede: Pedro, chega só um pouquinho para trás. E aí, depois de ensinar, a multidão vai embora, Jesus vira para Pedro e fala assim: vai lá pescar. E aí Pedro fala o quê? Eu tentei a noite inteira e não consegui nada. Olha o fracasso. Eu fracassei. E de repente, quando Jesus olha aqui em João 21, ele vê Pedro de volta no fracasso do passado, vivendo de novo aquela dor do passado. E aí Jesus fala, pergunta, e Jesus começa então a remontar a memória do chamado de Pedro. Jesus começa a agir depois daquela pergunta. Quando ele pergunta e eles respondem o não, Jesus fala: joga a rede do outro lado, joga a rede à direita do barco. E aí quando eles jogam a rede, eles puxam, tem muito peixe, eles não conseguem nem puxar de qualquer maneira, porque está muito pesado. Jesus remontou o chamado de Pedro naquele momento. Jesus remonta a memória de Pedro do chamado. Imagina o que passou na cabeça de Pedro ali, vendo aquela cena, uma cena que marcou a vida dele. Está acontecendo de novo. Jesus está fazendo Pedro lembrar o propósito. Jesus está fazendo Pedro lembrar os projetos, os sonhos. Jesus está remontando e dizendo para Pedro nas entrelinhas: eu não me esqueci do propósito, eu não me esqueci do sonho, eu não me esqueci do que chamei você para fazer. Ainda é tempo de voltar e viver o que eu chamei você para viver. Ele remonta aquela memória, o propósito estava vivo, independente da melancolia no coração de Pedro, independente da dor, independente do sentimento que ele estava sentindo naquele momento. Jesus lá da praia, a uns 90 metros do barco, ele remonta aquele cenário, e no mundo espiritual, na realidade espiritual, aquela fala ecoa, como se ele estivesse dizendo: o propósito ainda está vivo. Não interessa o quanto você se perdeu, não interessa o quão longe da praia você nadou,
Jesus está na praia te chamando para voltar. Jesus está na praia remontando a sua memória. Você consegue se lembrar da sua experiência, do chamado? Você consegue se lembrar daquela vez que alguém chegou e pregou para você? Você se lembra da onde Deus um dia te tirou e te colocou? Você lembra da obra que Ele fez na sua vida? Você lembra das promessas que Ele fez para você? Remonta aí essa memória, o Senhor está remontando essa memória. Há um propósito maior. Há um propósito maior do que voltar a pescar. Há um propósito maior do que voltar a viver as coisas velhas. E esse propósito maior ainda está vivo. Posso te dizer uma coisa: não é o coronavírus que mata esse propósito. Não é o isolamento que mata esse propósito. Não é a culpa que mata esse propósito. Não é o desânimo que vai matar esse propósito. Não é nada. Palavras de maldição, palavras malditas, ações do inferno não poderão matar esse propósito. Jesus continua te chamando, volta para cá. Joga a rede do outro lado e se lembra do que eu fiz e do que eu continuo a fazer. É uma mensagem de fidelidade. Portanto, depois de Pedro tentar rasgar os planos e voltar aos projetos do passado, Jesus restaura a sua memória do chamado. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. Restaurando a memória do passado. Impactante. Eu não consigo ler esse texto sem parar e refletir um pouco. Só que algo ainda mais impactante estava por vir. E esse para mim é o ponto alto desses versículos do 1 ao 14. Terceiro ponto dessa mensagem: curando as feridas do fracasso. Curando as feridas do fracasso. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Eu quero ler mais uma vez. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Foi impactante o que aconteceu anteriormente aqui, não foi? A remontagem do ambiente do chamado. Mas mal sabe você, mal sabia Pedro, que o melhor ainda estava por vir. E aí eu quero muito a sua atenção agora. Porque isso certamente vai impactar o seu coração. Pedro foi lembrado do chamado. E aí ele volta para a praia, volta nadando. A palavra do Senhor diz que quando ele vê que é Jesus lá, ele não quer nem saber de remar de volta. Ele põe a roupa e vai nadando mesmo. Ele mergulha e vai nadando, e depois vocês trazem o barco aí, eu vou na frente. Pedro viu que tinha algo diferente no ar, e ele vai nadando e volta lá para onde Jesus estava. Só que tem uma situação: a memória do chamado foi restaurada. Amém. Talvez nesse momento a sua memória, ela está aí, está martelando os pensamentos do chamado, dos sonhos de Deus, está aí. Só que ainda tem uma questão: Pedro ainda tinha uma ferida. Pedro ainda tinha uma ferida aberta que precisava cicatrizar. Talvez você agora esteja pensando nisso. Eu lembro, pastor, do chamado. Eu lembro, pastor, dos sonhos. Eu lembro, pastor, do propósito. Eu lembro, pastor, da vida com Deus. Eu lembro. Só que você não imagina como eu estou aqui agora. O quanto estou ferido, você não tem ideia. Eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus liberta. Ah, pastor, mas você não sabe que condição que eu estou agora. Nem adianta, você nem imagina. Eu realmente não imagino, eu realmente não sei.
mas eu sei o que aconteceu aqui, que a palavra revela. A ferida ainda estava aberta, mas Jesus foi cirúrgico. Amados, a ação de Deus é impressionante. Quando Deus tem para fazer, Ele faz. Quando Deus tem algo para realizar e Ele quer falar, Ele fala. E Ele fala de maneira tão impactante que não deixa sombra de dúvidas do que Ele está querendo dizer. Quando Pedro vai nadando, muita atenção agora, ele sai da água, versículo 9 diz que quando Pedro chega na praia, quando eles chegam lá na praia, o que eles veem? Jesus e uma fogueira. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 55, eu quero ler para você, Lucas 22, 55, olha o que diz aí. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também não estava com ele? Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe o que está acontecendo aqui? Primeiro ele montou o cenário do chamado, agora ele está remontando o cenário da culpa. Agora ele está remontando o cenário do fracasso. Jesus não estava apenas interessado em fazer Pedro se lembrar do chamado. Jesus também queria fazer Pedro se lembrar do fracasso que estava bloqueando ele ali. Do fracasso que fez com que ele jogasse tudo por alto e voltasse a pescar. Jesus prepara o ambiente, e quando Pedro sai da água, o que ele encontra é exatamente o cenário que era o cenário do fracasso. Certamente aquilo estava na cabeça de Pedro. Sabe por quê? Quando nós passamos por uma experiência tão horrível como aquela de Pedro, nós lembramos de cada detalhe do lugar. Você acha que Pedro não se lembrava que ele estava sentado do lado de uma fogueira quando negou Jesus 3 vezes? Quando ele olha para o lado e vê Jesus, e ele sai chorando copiosamente porque ele se lembrou que ele já havia sido jurado daquilo. O cenário do fracasso é remontado para curar Pedro. Jesus remonta todo o ambiente. Quando Pedro sai da água, eu imagina o que Pedro não deve ter sentido quando ele vê fogueira e Jesus. Meu Deus. Aquele episódio marca o início de um período que ainda não tinha terminado na vida de Pedro. O período do próprio fracasso. O próprio Pedro já tinha largado tudo. Já tinha abraçado já a tarja do fracasso. Já tinha assimilado que já era. Eu acabei com tudo. Eu era uma benção, eu tinha potencial, o Senhor poderia me usar. Eu por mim não tinha nada, mas eu tinha a palavra de Deus, Jesus estava comigo, o Senhor estava agindo, o Senhor estava fazendo, mas eu acabei com tudo. E aí Jesus remonta o cenário do fracasso para curar aquela ferida aberta. Se naquele primeiro fracasso, naquele cenário, ao redor de uma fogueira, resultou em uma fuga aos prantos, esta aqui de João 21, resultou em comunhão e banquete.
Se aquele primeiro cenário resultou em choro, amargura, tristeza, fracasso e dor, esse segundo agora, ele é revertido. Se ao redor da fogueira, em primeiro lugar, a ferida foi aberta, escancarada, nessa segunda, a ferida é fechada, eu encontro comunhão, eu encontro pão, eu encontro peixe, eu tenho comunhão com Jesus. No mesmo lugar onde você perdeu, mesmo ambiente que você perdeu, cenário, Jesus remonta e diz para você: dá para voltar. Dá para voltar. Amados, Jesus quer curar suas feridas. Jesus quer curar suas feridas. Todo encontro com o ressurreto resulta em cura das feridas. Jesus quer curar as feridas mais profundas da sua alma. Jesus quer curar as feridas mais profundas do teu espírito. Eu não sei qual é, se é medo, se é timidez, se é covardia, se é não sei o que é a ferida que tem afligido, doído, marcado você. Mas Jesus nessa noite, nessa palavra mostra que ao lembrar o chamado, antes de enviar, Ele cura, Ele restaura, coloca as coisas no lugar. Mas pastor, olha, acontece que eu estou bebendo, acontece que eu estou fumando, acontece que eu quebrei tudo, acontece que as coisas já não eram mais como eram antes. Ele sabe colocar tudo no lugar. Não é você que faz a obra, não sou eu que faz a obra, não é ninguém aqui. Jesus restaurou. Não há fracasso, não há vergonha, não há desastre, não há nada que seja tão grande que Ele não possa intervir, pecado que Ele não possa perdoar, história que Ele não possa restaurar. Se há arrependimento no seu coração, se há quebrantamento, está tudo pronto, só volta, só deixa Ele restaurar. Pensa aqui comigo, Jesus poderia ter chegado lá na praia e simplesmente dizer: ô Pedro, volta, você sabe que não é isso aí, volta, você sabe que não é pescaria, volta, você sabe que não é esse barco, você sabe que não é esse projeto, volta e vai fazer o que tem que fazer. Jesus poderia ter chegado lá e falado isso. Jesus poderia ter chegado para Pedro e simplesmente falado: Pedro, esquece o que passou e vamos tocar a vida para frente. Mas Jesus é detalhista, Jesus é cirúrgico, Ele trata o problema no completo. Ele não vai apenas em um sintoma, Ele vai na raiz do problema, Ele restaura na raiz do problema, para dar um novo start na vida de Pedro. Depois, se você continuar lendo, você vai ter aqui o envio de Pedro. Depois de tudo isso tem um envio. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Pedro diz que sim. Pedro na terceira fica triste porque Jesus perguntou 3 vezes. E aí Jesus envia Pedro dizendo: olha, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, faz o que tem que fazer. Olha Pedro, você já se lembrou de tudo, lembrou do chamado, lembrou do fracasso, foi curado do fracasso. Agora faz o que tem que fazer. Agora volta. Larga isso agora. Chega de culpa. Chega desse sentimento horrível. Chega de engano. Jesus cura as feridas do fracasso. Eu acho impressionante como Deus cuida de nós. Jesus poderia ter de repente feito isso já no primeiro encontro. A palavra diz que 2 encontros antes desse aconteceram. 2 encontros. Jesus encontrou os discípulos, já poderia ter chamado Pedro no canto, mas o cenário era outro. Assim como na sua vida hoje o cenário é esse agora. O Senhor está dando essa oportunidade agora para você. Pedro, a partir dali, se torna um novo homem, um homem totalmente diferente. Dali em diante, você não vê mais nas Escrituras
erros e relatos de Pedro, como você viu antes nos evangelhos. Dali em diante, virando a sua página, Atos dos Apóstolos em diante, não tem mais aquele pescador, turrão, meio coisa. Nós vemos nascer agora o apóstolo Pedro, homem cheio de virtude de Deus. Atos nos mostra que Pedro é cheio do Espírito Santo. Aquela vida mais ou menos fica para trás e algo novo começa a partir dali. O mesmo Deus que operou na vida de Pedro é o que opera na minha vida e na sua vida também. Assim como Ele abriu a porta para que eu pudesse viver o ministério que Ele me deu, que Ele me chamou, é Ele também que sustenta o seu propósito, é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que sustenta os sonhos que Ele tem para você. Há um encontro restaurador. Aproveite esse momento, aproveite esse dia, essa palavra. O Senhor quer curar a sua ferida, restaurar a sua vida e enviar você. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração. Senhor, eu apresento agora diante de Ti a vida dos Teus filhos que nos assistem. Ó Pai, eu apresento diante do Senhor a vida de cada filho, de cada filha, que se encontra, Senhor, em diferentes situações. Uns talvez desanimados, outros felizes, firmes, alegres na caminhada, mas outros desviados, abandonaram tudo e já não conseguem mais enxergar uma luz. Outros que ainda não tiveram esse encontro contigo e ainda não tiveram essa experiência. Senhor, eu apresento cada um deles nesse momento e te peço, faça a tua vontade na vida deles, Senhor. Faça o teu querer, mova, ó Pai, o teu sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos, que essa palavra, essa semente, ela venha, Senhor, gerar fruto, ela venha, Senhor, germinar de maneira sobrenatural e milagrosa. Prepara, Senhor, o coração, a terra. Ó Senhor, arranca as pedras, arranca os espinhos, arranca, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar essa semente a crescer, encontrar lugar, produzir fruto. Senhor, escreva uma nova história, restaura, Senhor, todas as feridas, cura, Senhor, de todos os males, em nome de Jesus. Relembra, Senhor, os sonhos, os propósitos, os projetos. Não interessa quanto tempo passou, não interessa a idade, não interessa o momento, não interessa. O que interessa é a vontade do Senhor em realizar esses propósitos. Por isso eu te peço, Senhor, toca nessas vidas agora em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, amado. Guarda essa palavra no seu coração, guarda essa palavra na sua vida. Que você possa persistir nesse caminho. Que você possa persistir nos sonhos de Deus para você. Após terminar aqui esse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Se você nessa noite precisa se reconciliar com Jesus, se nessa noite você precisa voltar para os caminhos dele, eu quero convidar você nesse momento, quero orar pela sua vida, e quando esse vídeo acabar, eu quero te pedir, vá para o seu quarto, fale com ele, declare você mesmo a ele, dizendo: Senhor, estou voltando à essência da adoração, estou voltando para a vida que o Senhor tem para mim. Se você quer nessa noite se reconciliar com Jesus, ou você que ainda não teve essa experiência com Ele, quer recebê-lo na sua vida, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se você estiver nos acompanhando, escreva também no comentário, diga: eu quero, nós vamos orar por você. Senhor, eu apresento a Ti a vida dessa pessoa que está se reconciliando contigo nessa noite.
Pai, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Ó Pai, escreva uma nova história, Senhor, nessa caminhada. Restaura, Senhor, todas as coisas. Coloque tudo no lugar, Senhor. Ó Pai, nós cremos no Teu poder. Nós cremos, ó Pai, na unção que flui. Nós cremos, Senhor, no agir poderoso, sobrenatural do Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, escreva uma nova história e uma nova caminhada na vida dessa pessoa. Assim como foi para Pedro. Pedro dali em diante viveu algo diferente. Que essa pessoa possa viver também em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa vida. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa ter uma caminhada firme na presença do Senhor. E eu quero pedir para você, amado irmão, irmã da nossa igreja, você que já caminha com Jesus, se você conhece alguém que precisa receber uma palavra do Senhor, compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Compartilhe essa mensagem. Peça ao Senhor que toque no coração delas, para que esses Pedros venham ser alcançados, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a sua família, que o Senhor continue te abençoando nesse período de isolamento social. Digo mais uma vez, estamos com saudades, em breve estaremos juntos mais uma vez para adorar ao Senhor, reunidos aqui. Que o Senhor continue te abençoando, te dando forças. Eu quero encerrar esse tempo orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse período de culto que tivemos, esse tempo de adoração, em nome de Jesus. E logo em seguida, impetrar a bênção. O Ministério de Louvor vai se posicionar aqui, nós vamos encerrar com um cântico, e logo após esse vídeo será concluído, e que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que tivemos aqui nessa noite, essa manifestação, Senhor, esse agir do Senhor aqui nesse lugar. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar as casas, que você possa abençoar, Senhor, a vida de cada pessoa que nos assiste. Ó Pai amado, que o Senhor nos dê uma semana cheia da Tua presença. Ó Pai, um restante de noite, ó Pai, repleto da comunhão, cheio, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor, cada casal, cada filho, pai, mãe, irmãos e irmãs, cada família, Senhor, que se reúne para assistir, para louvar ao Senhor através desse vídeo. Nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Recebam da bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão, poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todo sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, amado, em nome de Jesus.
Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. E eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, e eu te